galera, o canal Que História é Essa voltando ativa no ano de 2011. Tivemos aquela coisa de final de ano, função de início de faculdade, enfim. E para começar o primeiro vídeo desse ano, nós vamos falar sobre a unificação do Estado alemão. Eu vou tentar fazer um breve caminho assim para a gente conseguir entender como que um governo tão totalitário quanto nazista conseguiu se instalar no Estado alemão, sendo que o Estado alemão tinha tudo para ser a primeira nação europeia a ter um regime socialista de esquerda com muito mais condições para esse tipo de regime do que a Rússia, por exemplo. O que estava acontecendo na Alemanha em meados do século XIX? Tinha muito problema econômico, principalmente ligado à alimentação da população de classe baixa. Por quê? A gente tem um estado muito dividido em várias províncias, a Prússia é a maior delas, mas com vários outros pequenos estados. E o problema é que é o seguinte, os camponeses tinham que pagar pesados tributos aos governos, enfim, isso em toda a Europa, mas a Alemanha foi um estado que demorou para sair desse sistema feudal. Ela ainda, apesar de ter começado já a se industrializar e a se modernizar, assim como as outras nações, ainda manteve muito dessa coisa feudal e de campesinato. Então a população começou a empobrecer. Um dos motivos foi porque muitos camponeses deixaram de plantar batata, que a gente hoje chama de batata inglesa, mas na verdade a batata foi importada da América. Antes o que os camponeses plantavam era trigo, mas a batata dava muito mais alimento. E muitos começaram a criar ovelhas no lugar onde se plantava batata, porque a lã dava mais grana e por aí vai, e outros produtos, e com isso a produção alimentícia caiu e a população começou a passar fome. Uma das saídas que foi encontrada foi a imigração, tanto que para o Brasil vieram muitas pessoas da Alemanha, da Itália e de outros países, e na Alemanha esse foi um dos motivos. Só que os que vieram para cá eram, principalmente para Santa Catarina e para outras regiões do Brasil, eram os alemães que não eram muito bem quistos na Europa. Por quê? Existiam as comunidades dos aldeões e dentro dessas vilas todas as famílias elas trabalhavam em conjunto. Na Europa existia o jornaleiro, que era o camponês que trabalhava por jornada. A única função dele era emprestar os braços dele pro fulano numa semana, aí ele trabalhava para ciclano na outra, ficava uma semana sem trabalhar. E geralmente era esse que arranjava problema, porque era o que não se afeiçoava ao pessoal da comunidade. Então para ele não era problema tentar atacar a filha de um camponês, arranjar briga com o outro e por aí vai. Então o que os aldeões começam a fazer? Tem muita gente para pouca comida. Vamos juntar uma grana e mandar esse cara para a América e lá ele se vira. O cara aqui não tem terra, a família dele não se sabe, isso falando de modo geral, obviamente. E daí ele vai para um lugar onde ele vai ter 30 hectares para plantar e vai ser o dono da terra, então é muito mais negócio. Então os caras aceitaram, vieram para cá, com isso melhorou um pouco, mas os problemas sociais na Alemanha continuaram. E então o Bismarck, que era um militar prussiano, ele consegue unificar todos os mini-estados alemães em um só e forma o Estado alemão. É interessante a gente falar Alemanha, porque em cada lugar do mundo tem uma nomenclatura diferente. Para os estados de língua inglesa e tal, é Germany, porque os alemães são descendentes dos povos germanos, os mesmos que destruíram Roma e se aliaram e tiveram toda aquela relação com Roma. Então são os povos germanos, são esses que fundaram, são esses que foram os antecessores daqueles que estão na Alemanha hoje.
Nós, no Brasil, falamos Alemanha porque a Alemanha remete a uma das tribos germânicas que eram os alamanos. E na Alemanha eles falam Deutschland porque Deutsch significa meio que povo, língua do povo, uma coisa assim. Então é língua, daí fica terra popular. Eu não sei bem direito a terminologia, mas vai acabar ficando mais ou menos isso, uma coisa um pouco mais geral. Bom, temos o Estado alemão formado, apesar de todos os problemas, porque a população estava querendo uma coisa liberal e democrática, uma parcela da população, mas o Bismarck se juntou ao exército burguesia e instauraram um regime mais militar, mais conservador. E então aí começa a corrida industrial. De 1850 a 1870 tem uma rápida industrialização. Essa industrialização, apesar de trazer muitas vantagens e muitas coisas boas, também tem os seus problemas, que isso aconteceu em toda a Europa, que é o quê? Favelização das cidades, êxodo rural, e tudo isso acaba trazendo muito problema para a cidade. Então o governo tem que eles já têm uma característica militar, ele acaba se tornando um pouco mais forte para lidar com a população e principalmente para combater revoltas populares, movimentos de esquerda, enfim. Apesar de tudo, a unificação alemã acaba trazendo uma certa melhoria, tanto que a Alemanha resolve se lançar para as conquistas ultramarinas e vai criar algumas colônias na África e, se não me engano, na Ásia também, agora não me lembro direito, mas na África eu sei que tiveram, só que nada comparado com os outros impérios ultramarinos. E a modernização, eles conseguem modernizar o exército, conseguem modernizar a marinha, e entre 1862 e 1871, a Alemanha entra em combate com a Áustria, com a Dinamarca, com a França. E uma das coisas que a gente pode ressaltar é a região da Alsácia-Lorena, que é a região que a França vai ficar ressentida de ter perdido para a Alemanha, e por isso que vai entrar contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Só que essa é uma região que virou meio que uma bola de ping-pong. Era do Sacro Império Romano Germânico, aí um rei francês tomou dos alemães, a Alemanha tomou dos franceses, aí depois da Primeira Guerra a França tomou da Alemanha de novo, aí na Segunda Guerra a Alemanha pegou da França, e agora eu já não sabe, já nem sei mais dizer quem que está lá e quem que não está. Agora acho que pertence à Alemanha, só que tem uma grande parcela que são de franceses. Não confio muito nisso que eu disse agora, tem que ser melhor pesquisado. Bom, esse caráter militar vai refletir muito na sociedade alemã. Uma sociedade totalmente hierarquizada e assim como no exército tem o superior que comanda o subordinado e assim vai, e o de baixo deve para o de cima, isso se reflete na própria sociedade civil. Os pobres acabam que meio tendo aquela relação de poder e acatando tudo que os ligeiramente mais ricos que eles lhes dizem. A classe média acaba se subordinando à classe mais alta e à burguesia. Então acaba se tornando, a sociedade alemã ela acaba se fechando para esse modelo alemão de agir, que é uma coisa hierarquizada e fechada, um sistema fechado nele mesmo. A sociedade alemã se torna totalmente conservadora e avessa a qualquer tipo de mudança. Os governos fazem forte campanha para condenar os movimentos de esquerda que estão surgindo na Europa e os movimentos liberais também. A família alemã é totalmente patriarcal, é o homem da casa que comanda todas as decisões da família. A mulher fica em segundo plano, o primogênito tem mais vantagens do que os outros filhos, mas os filhos homens sempre vão ter mais possibilidades de crescimento do que as mulheres. Isso até 1905, quando ocorre uma revolta feminista, até que tem os movimentos feministas no final do século XIX, e sempre lutando para direitos e tal, e elas conseguem o direito do acesso ao ensino superior e do acesso ao mercado de trabalho com
salários menores do que os dos homens. E esse movimento feminista vai terminar em 1918, quando as mulheres vão conseguir direito ao voto e à candidatura. Esse caráter conservador com certeza se alia ao nacionalismo alemão. Esse caráter conservador da Alemanha acaba trazendo junto consigo o sentido de nacionalismo, exaltando a pátria alemã perante as outras. Lógico, sempre que você exaltar alguma coisa, tu vai denegrir outra. Esse que é o problema do nacionalismo, que isso faz você pensar que a tua nação é melhor do que a outra. Então, se a tua nação atacar a nação vizinha, não vai ter problema, porque você vai estar civilizando a nação bárbara. E esse que é o problema do nacionalismo, e é isso que vai levar à Primeira Guerra e à Segunda Guerra Mundial. Tem a Primeira Guerra, o Franz Ferdinando morre lá na Áustria-Hungria, entra em guerra com a Sérvia, a Alemanha ajuda a Áustria, a França e a Rússia ajudam a Sérvia, e vira toda aquela matança que nós já vimos bastante, que eu vou tratar melhor em outros vídeos. Até que chega em 1918, a Alemanha sai derrotada e aí começa um período chamado Revolução Alemã, que eu quero tratar melhor num outro vídeo. Só que é uma revolução de cunho marxista, que tinha... a Alemanha o marxismo, ele precisa do que para dar certo? Ele precisa do quê? Do proletário. Então ele tinha muitas condições de dar certo na Alemanha, que já era um país industrializado, tinha bem mais indústria do que a Rússia. Só que, como a gente falou, a Alemanha era totalmente conservadora, totalmente fechada para mudanças. Ela era muito fechada no conceito tradicional. Isso não deixou o movimento de esquerda conseguir, com êxito, vitória, porque não teve apoio popular, enfim. Mas, de qualquer forma, a nação alemã estava se sentindo fragilizada, estava se sentindo derrotada. Precisava de alguma coisa que botasse a Alemanha para cima. O marxismo não exaltava tanto o nacionalismo, ele exaltava a internacionalidade do conceito comunista de política. Então, por isso que não conseguiu atingir a Alemanha. Pode ser um dos motivos de não ter conseguido o apoio popular. E de repente apareceu um certo bigodudo com umas ideias de nacionalismo, de manter a nação como estava, de conservar os valores tradicionais alemães, de recuperar a indústria e de tornar a Alemanha um país mais forte, vai voltar a tornar a Alemanha um país forte, sobrepondo sobre as outras culturas europeias, e aí a gente já sabe onde é que vai dar. É isso. Bom, como dicas culturais, hoje eu vou deixar o canal do Gafanhoto Verde. Ele está traduzindo as épicas batalhas de rap da história, uma coisa muito legal, dou muita risada. E também um vídeo muito legal que a gente viu que eu vi na faculdade, que se chama O Perigo da História Única, que eu vou deixar nos favoritos e vou deixar o link aqui embaixo. Valeu, galera! Então é isso, galera. Hoje não tem cenário porque nós não conseguimos achar o Durex, e então ficou essa maravilhosa parede branca. Espero que tenham gostado do vídeo, comente, clique no gostei e é isso. Valeu, pessoal!